novamente, eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor Rick, comentando sobre arte no projeto Entenda BNCC. Bom, professor, também a base trouxe alguns objetos, né, de conhecimentos para cada unidade temática, né? Sabemos que algumas até se repetem, né? Como o professor poderá trabalhar em sala de aula esses objetos de conhecimento tais como que a base trouxe? Arte e tecnologia, contexto e práticas, elementos da linguagem, materialidades, matrizes estéticas e culturais, né? Notação e registro musical, patrimônio cultural, processos de criação e sistemas de linguagem, né? Não se assuste, né, pessoal? Mas, professor, sabemos que o nosso tempo é meio curto, né? Vamos pegar alguns, né, objetos de conhecimento? Vamos. Basicamente, né, escolhi alguns só para que a gente possa pontuar. Não que os outros não tenham a sua importância, sim, claro, sim. né? Só pela questão do tempo mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do que a gente estava falando, né? Que a gente já comenta desde o primeiro bloco, que é a arte e tecnologia. As famosas TEDx. Né? As famosas TEDx, que a arte e tecnologia é muito atual. Hoje em dia os alunos são muito tecnológicos. Sim. Eles entendem muito mais de tecnologia que muitas vezes a gente. Né? A geração deles, eles vieram uma geração tecnológica diferente da nossa. Exatamente. Né? Então eles estão, eles têm mais contato do que a gente, né? Desde muito novo. Então o que seria essa arte e tecnologia e como o professor pode trabalhar? Né? O professor ele não pode desconsiderar, né, esse uso da tecnologia de maneira alguma. Hoje em dia não pode. É difícil de você trabalhar não trabalhar com essa tecnologia. Né? E são inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar. Né? O professor, ele, claro, né, pensando nessa tecnologia e sabendo que a realidade de cada cidade, estado, né, é diferente, né? Cada escola é diferente, o professor vai trabalhar com essa adequação. Né? Ele vai adequar a realidade do aluno. É claro que você não pode falar que todos os alunos têm celular, né? Que nem todos têm celular. Mas, e aí você vai trabalhando, né, com essas... Mas nada impede também, vamos por aí, a escola não tem internet, mas talvez um computador, talvez o professor tenha o celular dele, né? Exatamente. Nada impede de pegar seu celular, né, passar, pessoal, mostrar para molecada, não incentivar ao consumo, pessoal, deixar bem claro, né? Exatamente. É usar a tecnologia ao seu favor e não incentivar ao consumo. Bem né? isso. Porque daí é o contrário, né? Você vai falar, você tem que comprar, porque senão não é incentivar de maneira o consumo, alguma. E sim é usar a tecnologia ao seu favor, né? E é muito importante que o aluno entenda essa relação com a tecnologia, né? E que ele saiba utilizar ela como uma ferramenta positiva, né? Sim. E uma prática muito simples, né? Simples no modo de falar, né? Mas que dá um certo trabalho, mas é tranquila de se fazer e é super possível e é super conhecida, né? É o stop motion. Né, aonde os alunos, né, diversos professores já trabalharam com esse tipo de atividade. Criar, né, onde os alunos eles vão ter contato com a escrita, eles vão ter contato com essa criação, eles vão ter contato com a confecção, né? Eles mesmos vão confeccionar os seus bonecos, né? Vão criar a sua história. Então ele não vai ter só contato com as artes. Né? Ele vai trabalhar com uma escrita, né? Com uma questão literária, né? Vai trabalhar com a literatura, que é muito importante também. Essa construção Dá pra fazer pequenos filminhos, né? Você faz pequenos filminhos com um celular. Como fazia antigamente, né? Antigamente não, até hoje fazem, né? Na ponta do caderno, começa a fazer um monte de desenho, daí depois você pega, solta... E vai construindo uma história ali, né? Tem uma história acontecendo ali. Muitos fazem também com massinha, né? Fotografa, muda a massinha, fotografa, muda a massinha, fotografa. Exatamente. A ideia do stop motion é justamente trabalhar com a massinha de modelar, né? Onde você consegue movimentar ela. E eu vi outro trabalho também, falando, o professor já comentando em stop motion, eu vi um trabalho que o professor fez com pessoas mesmo. Ele trocava. Então, claro, a pessoa tá andando, não, mas ele queria fazer, qual que era a sensação? Agora mexe aqui, mexe aqui. Aí o outro estava observando, agora saia você e entra outro. Que bacana. Sabe, intervenção. Aí saía aquela pessoa, voltava outro. Daí quando colocaram,
Nossa, mas que estranho. Mas, é diferente, né? Mas assim, o porquê que ele fez isso? Aí, claro, teve uma lógica, não era assim só para brincar. Exatamente. Né? É toda uma construção. É o que eu sempre coloco para os alunos, né? Que a arte ela não nasce por acaso, ela não é um movimento por acaso. Então, tudo que a gente vai fazer tem um sentido, tem um significado, né? Falando dos contextos e práticas, né? Que também são de extrema importância, a base nos propõe da seguinte forma, é o conhecer teórico. Né? E isso é muito importante dentro da disciplina de arte. E o que acaba não acontecendo, né, alguns professores, enfim, né, que é aliar a teoria com a prática. Certo. Isso é de extrema importância. E tirar justamente a visão que os alunos têm de que a arte é simplesmente uma aula de lazer. Né? Tirar isso. Que nem educação física, né? Quando o professor de educação física vai para uma aula teórica, já fala, nossa, mas que chato, professor, quero jogar bola. Exatamente. É a mesma concepção que tem, né? Que é um lazer, tanto educação física como arte. Os alunos ficam todos bravos. Né? Quando eu chego na sala de aula, eu falo assim, professor, pessoal, hoje é teoria. Mas é que eles já estão vindo com essa formação errada, né? Exatamente. Né? Eles já têm uma formação errada neste pensamento. Né? E até porque quando era a educação artística não tinha toda essa ideia dessa ligação. E isso é muito importante. Então, esse contextos e práticas, eles têm que estar alinhados. Né? Eles são aliados ali. Então, é de extrema importância que o professor desenvolva. Né? É a partir desse entendimento do contexto que o aluno vai dar um significado para a prática. Né? Essa compreensão. E até o embasamento para ele também fazer a sua própria criação, né? Exatamente. Porque se ele não tiver embasamento nenhum, vai partir do quê? Né? Então ele tem que ter mesmo a questão dos contextos, né? A questão de compreender, a questão teórica, né? Para depois desenvolver alguma coisa. Exatamente. A arte sempre é uma criação, né? Então é importante que o aluno entenda que a sua criação é única. O porquê que ele está fazendo aquela intervenção? Exatamente. Qual é o motivo daquela intervenção? Qual é o pensamento? Qual é a reflexão que ele vai fazer sobre isso? Né? Aonde isso vai influenciar em atitudes dele? Exatamente. Né? Isso é muito rico. Temos mais aí? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural, que isso é maravilhoso também, que é pouco, né, colocado, né? Eu acho que nunca foi, não vou dizer nunca, né, porque eu não sou professor de arte, mas eu vejo que quase não se fala nada de patrimônio cultural. Não se fala. A gente acaba falando sobre a arte barroca. Né? E daí vai falar sobre Minas Gerais, sobre o Aleijadinho, né? Que é o que é a referência maior. Mas, por exemplo, aqui na capital, né? Nós temos passeios pelas praças onde você pode conhecer todas as igrejas, todos os casarões, né? E é um passeio guiado e completamente gratuito que as escolas podem vir fazer, né? Com os seus alunos, que também é muito bacana. Então a base ela nos coloca da seguinte maneira dentro do patrimônio cultural. Né? É a importância de levar o aluno a esse contato com o patrimônio. Conhecer primeiramente a sua cidade, porque tão rica a sua cidade é. Né? Afinal de contas, a gente tem uma vasta cultura, né? É muito grande, né? É muito rica a cultura brasileira. Esse dia eu vi numa mensagem que recebi, que eu achei tão interessante. Então, eles começaram a pegar as pessoas já avós, né, da cidade, pessoas com 70 anos, 80 anos, e levaram para dentro das escolas, convidaram, né, para contar o que tinha naquela cidade. Como é que era o tratamento, como é que era aquela escola, o que tinha em torno. Então, tipo assim, talvez a avó de um aluno, né? E aí foi tão enriquecedor porque começou a mostrar mesmo como é que era a cidade. E as molecadas ficaram loucas, querendo saber mais. Porque estavam conhecendo o seu habitat, né? Estavam conhecendo o seu entorno, né? Que ali não tinha prédio, que ali não era assim, não era assado, que tinha mais isso. Então daí era aquela figura, né? Materna e paterna de avó e de avô comentando, né? E as molecadas e se interessando, porque daí vê como é que foi. Será que, claro, teve a questão do crescimento da cidade, né? Mas até que ponto é benéfico ou não?
Né? Exatamente. Mas também conhecer, né? Entender um pouco mais do IFAM também, né? O IFAM, né? Que parece uma coisa tão fechada, intocável, o IFAM, né? Exatamente, né? Tem essa ideia aí. A gente precisa explorar mais esse patrimônio, né? Esse conhecer a sua cidade onde você vive. Né? A sua própria cidade tem um patrimônio cultural. Sim. Né? Tem, seja ele uma ponte, seja ele um prédio, seja ele uma mercearia, mas tem, existe. Aproveitando, né? O professor falou em igrejas, museus. Aqui na capital veio um projeto, eu não sei se esse projeto, eu não posso afirmar agora, se é uma defesa de mestrado, né? Mas a professora de história, e também ela faz parte de turismo, né? Então ela viu um viés de visitar cemitérios. Sim, mas não muito no legal. Sentido macabro da história, não no sentido daquela coisa né, de terror, não. Mas o fato histórico, quem são aquelas pessoas, qual foram as contribuições dessas pessoas para a sociedade, né? Por que certos túmulos, jazigos são dessa forma, tal. E eu fui num passeio desse. Falei, não, quero ver o que é. Não tive a oportunidade. É assim, coisa que você nunca imaginava, né? Então você vê o cemitério com outros olhos, né? Claro, a pessoa, ela conheceu tudo ali, o cemitério e tal, mas você fala assim, nossa, mas passeio o cemitério, que é isso? Coisa de outro mundo, né? Coisa de outro mundo, mas não, né? Parece, fez uma quebra de paradigma, né? Eu via o cemitério, eu acho que como todo mundo vê, né? Aquela coisa triste, aquela coisa de saudade, claro, tem isso também, né? Mas ela mostrou o outro lado do cemitério, uma visão que eu nunca tive do cemitério, que era a questão cultural mesmo. Isso é bem legal. E conhecer a história, né? Conhecer a história. Né? Porque nós temos muitas pessoas né, enterradas ali que são pessoas que estão ali há anos, né? E que fizeram parte da história, muitas vezes, do município, né? E que a gente nunca ouviu falar deles. Então é muito importante, né? E muito interessante. Eu já recebi convite, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir. Quero muito ir a esses passeios. Notação e registro musical. Que também, é outro objeto de conhecimento. Que é outro objeto de conhecimento, também de extrema importância, né? E fazendo um parênteses aqui a gente vai trabalhar com algo muito específico, né? Então há aí tem que ter um certo conhecimento a mais sobre o estudo da música, né? Bem importante isso, porque a base nos coloca que nós vamos trabalhar. A ideia é trabalhar com a grafia dos sons. Nossa, então vai poder entrar a questão de partitura nisso? Vai entrar partitura. E aí que o bicho pega. Né? Aí que vai ser o mais complexo, né? Porque a partitura não é uma leitura simples. Né? Eu tenho uma relação com a partitura... não de conhecer, porque eu não consigo ler. A sua esposa, a minha esposa é musicista, né? E maestrina, né? Exatamente. Então, eu vejo várias partituras em casa. E quando eu vejo ela estudando, eu não consigo entender como ela entende aquelas cifras lá. Mas é bem interessante. Então, tem que ter, claro, vai ter que ter... Mas também a ideia, né, professor, de notação e registro musical não é formar músicos. Exatamente, né? Não é, pessoal, deixar bem claro, né? Não, e até a ideia do ensino da arte na escola não tem uma formação profissional, né? É um conhecer, né, para que eles tenham uma noção do que é esse ensino da arte. Né? Então, não vamos formar profissionais dentro da música, né? Temos cursos aí... licenciaturas para isso, né? E também o professor ele pode fazer aí ele vai fazer uma adaptação, que daí e eu inclusive já tive uma atividade bem positiva com essa adaptação das grafias. Então o professor ele pode adaptar ao invés a escrita da partitura, ele pode adaptar ela criando ícones. Claro. Né? Pequenos ícones. Eu tive essa experiência bem positiva, saiu coisas, né, maravilhosas. Claro que na hora de falar, de ritmar, né, fazer o ritmo, isso é um pouquinho mais... Né, eu levei para minha esposa, ela me deu um auxílio. Né? Mas há uma dificuldade aí em trabalhar. Mas você pode trabalhar dessa maneira. E a ideia é essa, né, pessoal? Eu vejo que tanto quando o conselho aprovou, né,
eles percebem, né? Percebem essa dificuldade para um professor que só venha de artes visuais. Exatamente. Né? Que a maioria, geralmente, e também um professor formado na licenciatura em música, ele também vai ter uma certa dificuldade em trabalhar com dança, talvez, com artes visuais. Exatamente. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Né? Então, a questão já como virou uma lei, né? Isso desde 2016 e teve uma redação em 2017 sobre isso. Exato. Né? A arte, sim, é obrigatório, tá lá. E ela se divide nessas 4. Aí o professor fazer essas adaptações, né? Porque é difícil uma escola, principalmente na pública, contratar 4 licenciados para a disciplina de arte, né? E as particulares também, né? Não só para as públicas, mas as particulares também, né? E aí, é sempre aquela velha história, né, pessoal? A base está dizendo, ela não está dizendo, né, como fazer, e sim o que fazer, né? Aí vai depender do currículo e vai depender do PPP da escola, né? Exatamente. É isso, essa questão da base nos proporcionar trazer essas informações, né, esses objetos de conhecimentos, né, vai caber, né, a cada escola definir. Né? Claro que é um sonho, né? Um sonho. Né? Seria o ideal. Seria o ideal, né? Seria o ideal Entre você ter. O ideal e realizar aí. Temos aí distância. Uma pequena distância. E seria super, né, rico, né, cada professor trabalhar na sua área. Né? Mas ainda não temos isso. Mas vamos aí batalhar, né? Quem sabe aí mais uns anos aí a gente consiga, talvez, inserir um professor de licenciatura para cada área, né? Na questão musical, na questão sonora, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo, professor, encerramos mais um bloco. Novamente, né, lastimando, mas é questão de tempo mesmo. Claro, futuramente, quem sabe, não podemos falar de uma coisa mais específica, né, da arte no primeiro ano, arte no segundo ano, muito legal isso. Levar a arte até a sua escola, né? Ou fazer um ao vivo, né? Onde o professor possa comentar com vocês. Isso em breve, tá, pessoal? Isso em breve. Deixo aqui um grande abraço. Não perca que o próximo bloco é o último. É o último, onde entraremos na questão aí didática, pedagógica aí das aulas de arte. Um grande abraço e até a próxima.